lamentar, por motivos alheios à sua vontade, não teremos a presença aqui do ministro Pedro Paulo Manos. Bem, senhoras e senhores, nós vamos então, neste momento, à composição da mesa do 8º painel do dia. O tema Previdência Complementar e Impactos de Decisões Judiciais versus Mutualismo. Convidamos para presidir essa mesa o acadêmico Carlos Alberto Reis de Paula, ministro do Tribunal Superior do Trabalho e membro da Academia Nacional de Direito do Trabalho. Acadêmico Adacir Reis, advogado, ex-secretário de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social e presidente do Instituto Santiago Dantas de Direito e Economia. Acadêmico Pedro Romano Martins, professor doutor da Faculdade de Direito de Lisboa, Portugal, e membro correspondente da Academia Nacional de Direito do Trabalho. E com a palavra, o acadêmico Carlos Alberto Reis de Paula. Boa tarde a todos. Nós todos, sobretudo os acadêmicos da Academia Nacional de Direito do Trabalho, temos que fazer um reconhecimento. Esse congresso, que efetivamente é uma grande realização, foi efetivado através da dedicação, do empenho, da coordenação técnica. Nosso querido presidente Nelson Maís, Valdir Furino, Ione Fretiano, e sobre a parte com a coordenação administrativa da nossa Denise. O êxito está aprovado e comprovado através da presença dos senhores. Vejam bem, nós estamos numa sexta-feira de São Paulo, em que o frio já deixa um pouco de espaço para o sol que brilha, mas não esquenta, mas os senhores estão aqui. Vamos nos preocupados com o trânsito de São Paulo, porque o trânsito de São Paulo não tem solução. Então não há por que se preocupar, porque as coisas não têm solução, não são problemas. Mas eu quero, inicialmente, cumprimentar os organizadores. E quero dizer mais uma coisa. Eu, pela primeira vez, participo, apesar de acadêmico já há 10 anos, participo de um congresso realizado pela nossa academia. Me sinto muito feliz, porque sempre disse e sempre repetirei que a academia não é para reunião às terças-feiras, 5 horas para tomar chá. A academia é efetivamente um grande centro de reflexão, olhando sempre para a sociedade e olhando sempre para os desafios que o mundo nos apresenta. Essa academia, queridos professores e amigos que a integram, é de que eu tenho orgulho de participar. Eu sempre digo que, ainda bem que sou acadêmico, que tenho certeza que me tornei imortal. Para mim, tecnicamente, significa que vivo enquanto não morro. Quer dizer, eu acho isso extremamente útil e desafiador. E a presidência de Nelson Maís está aprovada que a academia está cada vez mais se encontrando, porquanto ela tem de ser uma resposta à sociedade em suas contínuas mutações. Digo mais, nós celebramos a noite o seguinte: nosso querido professor Dalegrave Neto fez uma palestra, a meu ver, magnífica. E eu vou usar os termos dele para falar de Arnaldo Seco. Tinha ele 22 anos aproximadamente, era consultor do Ministério do Trabalho, mais novo, Benjamin de uma comissão constituída de algumas pessoas já importantes nessa área,
governo Getúlio Vargas, 1943, quando ela foi editado, Adalto Sequim, com toda a sua juventude, lá comparecia. E hoje nós o celebramos. E eu me interrogava, quando Vera Grave falava, por que ele é celebrado? Ele é celebrado porque ele conseguiu associar o QI, ele conseguiu associar o QIE, quociente de inteligência emocional, e sobretudo, tinha pouco SM, tinha pouco resistência ao moderno. Daí porque ele, aos seus 23 anos, chegou quase aos 95, né, professor? Não sei bem qual a idade, porque não. Bom, exatamente porque ele mostra que é um direito bem constituído, um direito pioneiro, um direito que apaixona aqueles que o conhecem, aqueles que com ele trabalham, que é o direito do trabalho. Porque Arnaldo Sequim, para usar uma expressão de um mineiro, ele tinha um sentimento do mundo, como diria Carlos Drummond de Andrade. E sentimento do mundo significa, sobretudo, olhar o homem dentro do mundo, mas sabendo que o homem é que tem a prevalência total. Ainda que, como diz Carlos Drummond de Andrade, os óculos fiquem vergados pelo peso do mundo. Isso é Arnaldo Sequim. E isso é esses professores magníficos com que vocês conviveram nesses dias, acadêmicos, como nosso querido Arion, nosso querido, para me esquecer tudo bem, não esqueço, Zé Augusto Rodrigues Pinto, o nosso querido Ney e o nosso queridíssimo Amorim Mascaro Nascimento, que vieram em sucessão, com o mesmo espírito, porque o direito, se os senhores querem saber, o direito é fundamentalmente uma ciência de valor. O direito só vale porque ele tem que ter princípios e valores. Caso contrário, isso não é direito. Todos são senhores, e eu gosto muito de começar a falar, porque hoje disseram que eu tenho que falar um pouquinho mais, eu devia ter entregue a palavra aí, mas não vou entregar não. Porque o ministro Pedro Paulo Teixeira Manos, meu colega, do nosso período do trabalho, ele teve que fazer alguns exames, não conseguiu se liberar, então eu vou falar um pouquinho mais, vou encher um pouco mais de linguiça, para poder passar a palavra para vocês, mas aí eu tive um pouco mais aqui que eu também gostaria de dizer, mas não vim fazer palestra, eu sou um mero apresentador, melhor dito, apenas um diretor de trabalho. Mas o problema que eu quero dizer aos senhores é que o direito, às vezes, eu vejo muitos alunos aqui, como professor hoje da UNB que sou, eu fico sempre terrivelmente preocupado. Como as pessoas acham que direito é lei. Nada. Direito não é lei. A lei simplesmente traduz a vontade do legislador em relação a questões para situar valores. Se os senhores querem estudar direito, os senhores descubram os princípios, os valores, os fundamentos, as causas formais que influenciam a criação do próprio direito. Sabendo que a lei, nós todos sabemos, que é a convergência que os legisladores obtiveram. Lógico que é assim, não é? E é exatamente isso que eu gostaria de dizer a vocês, saudando o queridíssimo professor Arnaldo Sequim, nas origens do direito do trabalho brasileiro, saudando os nossos queridos professores que continuam com os mesmos valores e por isso que fazem o direito do trabalho ser eterno, que aqui se fizeram presentes e aqui estão presentes. E saudando a direção da nossa academia, que efetivamente vai ocupando o espaço que está reservado. E a omissão da academia, para mim, seria um grave pecado. Nós sempre erramos, mas nós nunca devemos cometer o pecado de omissão. É sempre preferível cometer o pecado por ação, nunca por omissão. Mas o tema colocado por sua mesa hoje é previdência complementar. Os senhores não se esqueçam
que o Conselho Nacional do Trabalho, que foi a instância máxima da Justiça do Trabalho quando sua criação em 41, é o embrião do TST que houve há 10 anos eu entendo. E é muito interessante os senhores observarem que o Conselho Nacional do Trabalho, ele tinha duas câmaras, uma Câmara Previdenciária e uma Câmara Trabalhista. Porque a Previdência e o trabalho, na evolução legislativa nossa, nasceram, vamos dizer assim, como irmãos siameses. Vamos dizer assim, não sei se está boa a comparação, não vou admitir isso. Andaram emparelhados. Posteriormente, houve um seccionamento. E a gente até entende isso, porque efetivamente o trabalhador, inicialmente, se cuidava de sua assistência social através do sistema previdenciário, que passou por várias mutações. Depois houve uma emancipação. E agora, por circunstâncias, sobretudo políticas e contingências estruturais, não é isso? No mundo que foi do fordismo, do elitismo, né? E no mundo em que o trabalho formal cada vez mais perde espaço, e no mundo em que se busca, inclusive, fazer com que o trabalho, ou melhor dito, o lado do patrão seja o menos onerado, aí cria-se a Previdência Complementar. Cria-se a Previdência Complementar, diga-se de passagem, não só para o trabalhador, mas até para o servidor público. Eu que sou magistrado há 33 anos, os senhores sabem que, inclusive, a nossa Previdência hoje foi criada uma Previdência Complementar, nosso querido Sebastião Geral sabe disso. Há uma lei que, inclusive, há um grande debate no Supremo Tribunal Federal, essa questão está suscitada lá. Mas então os senhores vejam que, ao longo desse congresso, em que os senhores, sobretudo, viram temas vinculados ao direito do trabalho, sendo que o último, se bem percebi, ele tinha também um tom um pouco multidisciplinar, muito próximo ao direito previdenciário, exatamente aquela questão de novas tecnologias, não é? Nós agora vamos voltar os nossos olhares e atenção para o tema da Previdência Complementar. Para isso, eu vou passar a palavra ao professor Pedro Romano Martinez, que é da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Professor, com muito prazer e honra, ele passa a palavra. Eminentes congressistas, muito boa tarde. Presidente da mesa, Ministro Carlos Alberto Paulo e colega de mesa, doutora Dacir Reis. Para mim é uma honra estar pela primeira vez nos trabalhos da Academia Nacional de Direito do Trabalho e agradeço ao Presidente Nelson Manriz, cumprimentando efusivamente por esta organização e pelo convite que me foi dirigido para aqui estar. O tema que me foi solicitado falar, de Previdência Complementar, é um tema eminentemente técnico. Eu enviei um texto que será, a breve trecho, disponibilizado a todos, mas para facilitar a exposição e sabendo que o português falado do outro lado do Atlântico nem sempre é bem compreendido, tendo em conta a diferente pronúncia, vou usar, apesar de não ser a forma que gosto mais de falar com PowerPoint, mas vou usá-lo de maneira a tornar mais compreensível, mais fácil, mais acessível a minha apresentação. O problema da Previdência Complementar tem, evidentemente, de ser relacionado com a Previdência Social, chamada Seguridade Social ou Segurança Social, como chamamos em Portugal. E, no fundo, a relação entre o que é privado e o que é pública. A Previdência Pública, que podemos designar por Segurança Social, desenvolveu-se basicamente na segunda metade do século XX e, nesse desenvolvimento, dir-se-á um pouco associado com o final da Segunda Grande Guerra, veio a estabelecer um regime
que é o que vigora em muitos dos países, entre os quais os nossos, em que se estabelece um regime público generalizado de segurança, de seguridade social. Este regime público, que é encargo do Estado, assenta numa ideia de financiamento público, pese embora também para o financiamento recorrer-se à contribuição de empresas e trabalhadores. Além disso, o regime público assenta na regra da universalidade. Todos estão cobertos, ainda que as respectivas contribuições não correspondam àquela que vai ser prestada pela contribuição da Segurança Social. E este é um dos grandes problemas da Segurança Social Pública, que depois vamos ver nestes problemas que se colocam na privada. Ora, relativamente a esta ideia de universalidade, no fundo, a Segurança Social, através deste regime público, pretendeu substituir todos os regimes privados. Porquanto, antes da generalização do sistema público, que, como disse, surge essencialmente após a Segunda Grande Guerra Mundial, os regimes assentavam numa lógica daquilo que se designava da solidariedade social. Era através de formas de solidariedade que vinha a ser desenvolvida. E esses regimes de solidariedade foram ultrapassados pela segurança social, pública, generalizada, universal, que, porém, sofre de dois problemas. Um primeiro, de alguma ineficiência, atendendo à sua generalização e universalidade, e um outro, associado com um problema de incapacidade económica que a Segurança Social Pública tem denotado nos últimos tempos, evidentemente por múltiplas razões que não vou agora referir, porque demorariam demasiado a explicação da dificuldade económica da Segurança Social Pública. E, perante estas dificuldades, deu-se uma evolução, como ocorre com alguma frequência, há avanços e mudanças de retorno ao passado. E assim, depois de uma lógica de segurança social pública universal, abrangente e não permitindo esquemas privados, veio, a partir do final do século XX, a abrir-se a porta à autonomia privada no âmbito previdencial. Porquê? Pelas razões indicadas há pouco da ineficiência e dificuldades económicas da Segurança Social Pública. E desenvolveram-se então estes mecanismos que, no fundo, retornam um pouco a ideia passada, anterior à Segunda Grande Guerra, em que havia mecanismos privados de solidariedade social, nomeadamente associados às igrejas. A Igreja Católica tinha um papel significativo e volta a ter esse papel significativo hoje nestes sistemas privados. Ora, estes sistemas privados assentam essencialmente em mecanismos complementares, por vezes também alternativos, mas, como referi, a regra da universalidade levou ao afastamento de mecanismos alternativos. Em Portugal subsistiram alguns mecanismos alternativos, particularmente no setor bancário. Há um mecanismo alternativo à segurança social que, enfim, está em vias de também se integrar no regime público, mas ainda subsistem alguns mecanismos alternativos. Por exemplo, os advogados têm um regime de segurança social alternativo ao público, privado tem, mas a regra é de que no âmbito privado só se aceitam regimes complementares de segurança social e são estes que têm sido desenvolvidos, mantendo-se, portanto, a ideia da universalidade. Estes funcionam, portanto, como sistemas privados e, basicamente, estes sistemas privados vieram a desenvolver-se, pese embora continuar a existir aqueles sistemas tradicionais de solidariedade social, sobre os quais não vou falar destes novos que se desenvolveram e que, no fundo, são os que hoje suscitam alguns problemas na sua concretização. E esses mecanismos complementares de segurança, de previdência, vieram essencialmente a desenvolver-se através de mecanismos financeiros. Mecanismos financeiros que, em Portugal, se designam normalmente por fundos de pensões. É através de mecanismos de fundos de pensões que se tem permitido a criação
complementar, excepcionalmente alternativa, mas em regra complementar das reformas e também, eventualmente, de planos de saúde que existem. Como é que se criam, como é que se constituem estes modos, estas formas de pensões complementares? Há várias soluções. Há casos em que esses mecanismos complementares de reforma têm a sua origem na convenção coletiva. O caso dos bancários em Portugal é uma das situações paradigmáticas em que a origem do regime complementar de segurança social teve a sua origem numa convenção coletiva, mas, via de regra, decorrem de decisão unilateral da empresa. É o empresário que unilateralmente decide atribuir aos trabalhadores um mecanismo de pensão complementar sem intervenção sindical. Esta tem sido a situação mais comum. Repito, estes mecanismos surgiram no final do século XX. Portanto, daí este papel em que os sindicatos já não tinham tão significativo no que respeita a vários aspectos nas relações laborais e por isso também se deve este facto de, em parte, estes mecanismos de pensões complementares decorrerem, regra geral, de decisão unilateral do empregador. E o empregador atribui, portanto, estes mecanismos através de um contrato. Bom, dir-me-ão, mas então decisão unilateral é um contrato? É um contrato, mas o contrato não é com o sindicato, o contrato não é com os trabalhadores. O contrato do qual decorre o regime complementar é o chamado contrato constitutivo de fundos de pensões, em que não é parte nesse contrato, ou seja, as partes nesse contrato que negociam esse contrato assentam num regime particular que já vou explicar, que no fundo permitem o controle destas formas de pensões complementares através de entidades de gestão, que já vou explicar um pouco melhor como é que funcionam. Estas soluções, no fundo, vão criar estas pensões complementares que, no fundo, decorrem e impõem um encargo ao empregador. O empregador terá de pagar, de contribuir financeiramente para essa pensão complementar e esse mecanismo funciona como um plus, como um acréscimo ao sistema público. O que quer dizer que o trabalhador não perde a tutela da segurança social pública e, além disso, acrescendo ao sistema público, vai ter este mecanismo complementar. Por via de regra, os mecanismos de pensões complementares são gratuitos para o trabalhador, evidentemente. O que quer dizer que o encargo é exclusivamente do empregador. Há casos excepcionais em Portugal em que pensões complementares de reforma assentam também na contribuição do trabalhador. Mas dir-se-á que são situações excepcionais, o regime normal é da gratuitidade para o trabalhador não tem nenhum encargo, nenhum acréscimo suplementar. Perguntar-me-ão, e porquê se estabelece? É evidente que nos vários casos em que as empresas unilateralmente, sem acordo sindical, vão estabelecer, atribuir com caráter gratuito aos trabalhadores estes regimes complementares, tem, evidentemente, uma forma que há uma contrapartida. É a paz social na empresa. E, portanto, a paz social muitas vezes consegue-se através da atribuição destas pensões complementares que, no fundo, portanto, têm um aspecto gratuito, mas têm uma vantagem económica evidente. Há uma evolução legislativa importante que justifica alguma explicação. A tendência legislativa em Portugal, inicialmente, foi a de limitar, quase impedir que existissem regimes complementares privados. No fundo, naquela lógica que referi ainda há pouco, de que o regime público era universal e que não permitia formas privadas de intervenção neste setor. Porque havia várias razões, nomeadamente, de se pensar que isto poderia constituir um encargo complexo para a empresa. Estas limitações foram completamente afastadas com o Código de Trabalho em 2003. A partir daí passou a entender-se que a ideia era exatamente a contrária. O princípio é da autonomia privada e, por isso, está na liberdade do empregador constituir regimes privados de pensões complementares. Mas a ideia pressupõe esta distinção, que nem sempre é fácil de
acompanhar entre regimes complementares em que há transferência de encargos daqueles outros em que há conservação de encargos. Isto faz uma grande diferença nos regimes complementares, porque na primeira hipótese quer dizer que o empregador entrega as quantias correspondentes às pensões a uma entidade externa que vai gerir a quantia, esse montante económico, esse montante para aplicações financeiras. Na segunda vertente, em que há conservação de encargos, é o próprio empregador que faz a gestão. Ora, estes mecanismos da segunda vertente de conservação de encargos é que levantavam perplexidades e que mantêm alguma dificuldade perante o regime atual, que também os não permite neste modo, ou seja, para haver controle é necessário que exista a transferência do encargo, não podendo o encargo ficar na gestão empresarial, sob pena de, aí sim, poder constituir alguma dificuldade no próprio equilíbrio financeiro destes regimes. O regime atual da Lei de Bases de Segurança Social em Portugal, que é de 2007, assenta também neste princípio da autonomia privada. Abre-se ao regime privado a possibilidade de, complementarmente ao sistema público, poder haver regimes privados, previsto, como disse, referido nos artigos 85 e 86, e assenta numa variedade de regimes privados, poderá ser através de planos de poupança, seguros de vida, seguros de capitalização. O que é imprescindível é que qualquer destes mecanismos privados tenha que ter dois polos indispensáveis de controle. O primeiro, que o valor económico das contribuições da empresa tem que ser geridos por uma entidade diferente da empresa, a entidade de gestão. E segundo, que o Instituto de Seguros de Portugal tenha que controlar e vá controlar estes mecanismos complementares destas prestações. Ora, assentando nesta lógica, é preciso ver o que é que resulta do regime em vigor. O regime dos fundos de pensões em Portugal tem uma base no regime da União Europeia, atendendo a uma diretriz da União Europeia que estabelece esta lógica também dos sistemas complementares. E, apesar de, no âmbito da União Europeia, a diretiva da União Europeia permite que os sistemas possam ser também alternativos, mas, como disse, em regra em Portugal só são admitidos como complementares e não como alternativos ao sistema público. Mas o sistema da União Europeia permite-se que haja sistemas complementares ou alternativos e com uma justificação. A justificação é o crescimento económico, o progresso social, o desenvolvimento do mercado financeiro e a melhoria da segurança social dos trabalhadores. Ora, esta diretiva assenta na técnica seguradora. Isto é importante. Quer dizer que o mecanismo complementar baseia-se num cálculo actuarial. Impõem-se provisões técnicas, sem as quais não pode funcionar. E, portanto, tem que também assentar numa gestão financeira autónoma, a tal entidade de gestão. O regime português, seguindo a diretiva, transpondo essa diretiva, admite que haja, do ponto de vista privado, planos de pensões, planos de saúde, assentos naqueles dois pilares, a supervisão e a supervisão do Instituto de Seguros de Portugal e da entidade gestora, que a entidade gestora tem que ser necessariamente diferente da empresa que contribui, e uma limitação à autonomia contratual. Porquê? Porque, no fundo, há que atender ao direito dos participantes, basicamente os participantes são os trabalhadores ou ex-trabalhadores, e resultam, no fundo, esses direitos do tal contrato de constituição que a empresa estabelece com a entidade de gestão e que vai, no fundo, ser controlado pelo Instituto de Seguros de Portugal. Há vários tipos. Há um fundo de pensões aberto, em que, portanto, não estão já definidos quem são os trabalhadores, podem ser os trabalhadores vindouros, não é já para os existentes. O mais comum é um fundo de pensões fechado, é só para os trabalhadores atuais, os existentes. E depois há dois regimes que isto em particular relevo: benefício definido ou contribuição definida. No benefício definido, sabe-se quanto é que o trabalhador, no momento da reforma, vai receber. Na contribuição definida, sabe-se quanto é que a empresa
presta mensalmente para o fundo, mas o valor que o trabalhador recebe vai depender da aplicação financeira. Ora, isto faz toda a diferença na questão dos fundos de pensões. O Estado dinamizou estes mecanismos, está evidentemente generalizado, apesar de circunscrito a grandes e médias empresas, e tem havido uma frequente transformação dos fundos de benefício definido em contribuição definida. Dir-se-á que hoje praticamente já não há fundos de pensões em que esteja o benefício definido. O que está definido é a contribuição. E é esta a forma de viabilizar os fundos de pensões. Isto, através deste mecanismo, leva a quê? A que, no sistema português, de facto, há uma reduzida demanda judicial neste âmbito. Há uma multiplicidade de fundos de pensões, mas a demanda judicial é diminuta. E é diminuta porquê? Porque, como disse, isto assenta num sistema de controle técnico, controle por uma entidade de gestão e por um organismo público, que é o Instituto de Seguros de Portugal, assenta numa técnica de seguros, num cálculo atuarial, e tem que prevalecer o interesse coletivo sobre o interesse de cada trabalhador em particular. E, portanto, estamos perante um fundo de pensões que é um património autónomo e vai beneficiar de igual modo todos os participantes. Por isso, sempre que há uma decisão judicial que vem atribuir uma solução de valor diverso no que respeita à pensão de reforma, diferente daquela que resulta do cálculo atuarial, isto vai pôr em causa as pensões de reforma. E, portanto, a intervenção judicial neste âmbito e os tribunais portugueses entenderam-no rapidamente, é prejudicial se alterarem este mecanismo da técnica de seguros. Como isto funciona no mecanismo de técnica de seguros, portanto, como instrumento financeiro, temos que, caracterizado, não sendo verdadeiramente um seguro, mas tecnicamente assenta no regime de seguros, é um património autónomo, quer dizer que o direito de um trabalhador não pode prevalecer sobre o regime coletivo. E isto implica que não pode, sob pena de pôr em causa todo o funcionamento deste regime complementar, não pode uma decisão judicial determinar que o trabalhador A vai ter que receber X. Não, o trabalhador A recebe o resultado do cálculo atuarial. Este é um mecanismo que pode funcionar. Se assim não for, é evidente que se vai pôr em causa o funcionamento destes mecanismos de pensões de reforma, que para já têm funcionado bem e que constituem, como a diretiva comunitária diz, uma forma de melhoria económica e social dos trabalhadores. Agradeço a vossa atenção. Muito obrigado. Agradecendo a manifestação do professor Pedro Romano Martinez, em contraponto à visão da Previdência Complementar em Portugal.